O Lula tem um objetivo, né, latino-americano, que é sempre financiar ditaduras, né? Financiou a Venezuela durante muito tempo, financiou, você tem ali a Bolívia também, enfim, Evo Morales, você tem o Lula se estabelecendo como o cara do dinheiro, né? Então, por isso que foi necessária tanta corrupção aqui no nosso país. Porque é inacreditável. Tem hora que eu passo por alguns locais assim, o pessoal fala, nossa, Nicolas, com tantos milhões aqui a gente resolveria um problema de 40 anos da cidade. Eu falo, quantos? Não, coisa de 10 milhões. Eu falo, cara, 10 milhões de reais para Brasília é absolutamente nada. Você tem problemas estruturais no nosso país, como saneamento básico. Sabe, você tem milhões de pessoas no nosso país que não têm acesso à água potável nem ao esgoto. E enquanto isso, você 30 tem milhões. E 30 100 milhões, né? milhões sem, e 100 100 milhões milhões sem saneamento básico. sem saneamento básico, né, no sentido de esgoto, né, e 30 milhões de fato que não tem água potável, ou seja, você percebe quando isso de fato não é uma crise, mas é um plano, é de que quando o STF custa mais do que a realeza britânica, de que o nosso judiciário custa 152 bilhões ao ano, né, eu não sei nem quanto que isso representa no PIB brasileiro, mas é algo considerável, ou seja, a gente precisa, de fato, fazer assim um cavalinho de pau assim no nosso país. E como eu digo sempre, e eu quero repetir isso para as pessoas, porque eu acho que quando chegar esse momento, e vai chegar esse momento, as pessoas precisam compreender o porquê que isso está acontecendo. Você vê, por exemplo, na Argentina, o Javier Milei assumindo o poder e ele dizendo o que iria acontecer. Ele faz um vídeo tirando ali ministérios, né, que eram ineficientes e burocráticos. Você fala que ele tinha ali medidas para poder cortar as despesas. E ele foi lá e fez isso, mandou um pacotão para o Congresso. O que a esquerda fez? Fez uma manifestação gigantesca lá, né, com milhões, 1 milhão ali, né, de pessoas. E muita gente pode parar e olhar e falar, viu, não dá, não pode ser dessa forma, tem que ser aos poucos, senão daqui a pouco a Milei cai, custamos a chegar lá, só que tá dando certo. Ou seja, para poder você curar um câncer, não tem jeito de você pegar um band-aid e colocar lá no câncer, não vai resolver. Tem que ser coisas difíceis. Tem que ser quimioterapia. Quimioterapia tem efeito colateral. O que eu quero dizer com esse efeito colateral? Tem que cortar na carne. Tem que cortar despesas de todo mundo. Tem que reduzir o salário do deputado, tem que reduzir o salário do senador, tem que reduzir o salário que seja Você também. não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu? Porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender Salário melhor. que seja também de juiz, tem que reduzir o salário de todo mundo. A máquina pública precisa deixar de ser um peso. Ponto. Só que, concorda comigo que se o brasileiro não compreender um sentido de sacrifício, ele não vai fazer isso. Ele vai apoiar o do outro. Mas ele não vai fazer quando chegar nele. Quando chegar na classe dele. Porque não, pô, peraí. Tá, para aqueles tipos de classe ali pode acontecer. Agora, para mim isso não vai dar. Ou seja, a gente precisa ir criando, sabe, uma geração que entenda que para a gente alcançar um país diferente, e eu estava até, enfim, ontem à noite, eu fui convidado para poder falar em um evento Chicago Thinkers, ali na Universidade de Chicago, que para mim é uma honra gigantesca, né? A universidade de economia que mais tem prêmios Nobel no mundo, né? Dali saiu Thomas Sowell, dali saiu Mises, dali saiu, enfim, Paulo Guedes, né? Que nos ajudou e muito aqui durante 4 anos. Tava ali com diversas pessoas num painel também com progressistas, e, enfim, pessoas ali que também eram conservadores, e você começa a perceber que os problemas são os mesmos, mas em proporções diferentes, né? Você tem ali os mesmos problemas com relação a pautas ideológicas e pautas de ativismo, você tem problemas econômicos, problemas educacionais, problemas estruturais, mas a maneira como é lidado a solução disso é uma maneira de sacrifício, do tipo, tá, nós vamos ter que então fazer um projeto então de 10 anos, e isso vai ter que cortar na pele então de essa e dessa e dessa e dessa pessoa. Sem a gente ter isso em mente,
a gente não vai conseguir. E eu não quero, assim, alimentar nenhuma esperança, pessoal, em nenhum de vocês que está vendo aqui, brasileiro, que ama esse país, que também tá doido, assim como eu, para ver notícias, não desanimadoras, mas notícias boas, de você, poxa, poder, sabe? Eu tava andando ali em Chicago e eu fico assim, meu Deus do céu, parece um shopping a céu aberto, não tem um lixo no chão, sabe? Você vê, assim, prédios, sabe, bem edificados, com arquitetura bonita, sabe? Pessoas fazendo o que todo mundo quer fazer. Ter uma vida de qualidade, cuidar da sua família, poder correr, cuidar da sua saúde, poder fazer um esporte, poder voltar para casa sem tomar um tiro de bala perdida, sabe? Colocar sua filha na escola e saber que ela está de fato estudando o que precisa ser estudado e não outras baboseiras. De você, quando buscar os seus direitos, você ter aquilo, você ter uma boa segurança pública. Por que a gente não faz, sabe, um mutirão para isso acontecer? É porque ao longo desse caminho, o mal começa a desanimar a gente. Ele não ganha pela força bruta. Ele ganha porque vai desanimando a gente. Então, assim, se eu puder pedir algo aqui, porque o meu tempo aqui lá, me peço escusas aí para todo mundo, mais do que estourou, mas assim, eu peço para que cada um de vocês, assim, não somente tirem um tempo para poder atacar o seu inimigo, mas tirem um tempo também para poder fortalecer os seus. Eu sempre, sabe, quero deixar isso aqui muito claro. O quanto, para mim, eu fico como se fosse a primeira entrevista aqui para vocês. É a primeira vez que o Lacombe me entrevistou, eu estava alguns quilos mais magro, tava sem duas filhas e sem estar casado, então obrigado, Lacombe, você deu sorte aí na minha vida. Sabe, quando, enfim, encontrei também Ana Paula, Silvia, encontrei inclusive esses dias, né, lá em Mato Grosso também. Para mim é sempre uma honra estar falando aqui e eu mantenho meu coração, assim, na mesma humildade, no mesmo foco de sempre. A gente não pode desistir. E muito obrigado, sabe, pelo trabalho assim, que vocês fazem. Parabéns por não deixar isso esmoecer ao longo do caminho. Vocês poderiam, não tenho dúvidas, talvez estar em outros locais, talvez estar ganhando assim, digamos, um dinheiro absurdo lá fora, em outros canais, mas e aí? Né? O que de fato daria sentido, né, à sua vida? Chegar lá no final da sua vida e falar, ó filho, tomei tantos cocos na praia, viajei para tantos lugares. Tá, mas e aí? O que de fato você fez que dá sentido à sua vida, né? Então, se eu pudesse só deixar algo aqui por fim, agradecer cada um de vocês e que, poxa, Deus ajuda o nosso país.